A todos aí, vamos convidar aqui o Vander Samuel para participar aqui da... Gostei, Vander. Boa noite, galera do Instagram aí. O Instagram, uma plataforma bem interativa. A galera tá esperando aí já o link do YouTube. Lá no YouTube, galera, tem uma qualidade melhor lá no YouTube, né? Quem quiser, Facebook também, Heiler Lopes. Então nós estamos aí quase todas as plataformas, né? Nosso amigo Pablo, dá um auxílio aqui pra mim, por favor. Aqui, ó. Pablo, senão não roda a live. Galera, isso aí, vamos compartilhando, né? Já testando o áudio aí, como é que tá o som aí, a galera que gosta de nos ajudar aí, o Bruninho Vilela, a Sara Souza já tá aqui, o Rubens. Um abraço a todos aí. Doutor Podcast essa semana, excepcionalmente na quinta-feira, probleminha da agenda aí, geralmente oficialmente é na terça-feira às 19 horas. Deu um probleminha na agenda profissional essa semana aí, vocês me desculpem, mas vamos aí tocando o barco, tocando o terror na terra. E hoje, convidado aqui muito especial, né? Vander Samuel, um cara excepcional que eu conheci na cidade de Cachoeira Dourada há alguns anos atrás. Muito amigo da família dele, né, das pessoas lá da Cachoeira Dourada, né? E hoje ele está aí andando pelo Brasil, andando por Goiás, já andou muito pelo Brasil. E ele está aqui para nos dar essa entrevista hoje, né? Então estamos aqui, vamos organizando aqui, convidar ele para participar da nossa live. Vander Samuel. Muita gente tá curioso, né, para saber a história desse caboclo, porque a história de superação dele, a história dele é muito interessante. Vocês vão acompanhar aí hoje. Ó, vai dar meme aqui de novo hoje, Matheus. Quase que o telefone cai. Tem que arrumar a chave de... Peraí. Aqui nós vai cortando o áudio. E aí, galera do Instagram. Olha o homem aí, tá aí, brabo. Vander, localiza aí a Doutor Podcast aí. Dá uma subidinha no celular. Cheguei mais pra trás aqui também, às vezes dá enquadramento. Sim, melhor. Ajeitando aqui. Vai dar certo. Deixa eu trocar o... Parece que ele deu não vai certo, firmar aí, ele não vai firmar. Eu já tive um meme aqui, Vander, desse... Meu celular caiu pela segunda vez com ele. Isso aí, galera. Vamos acompanhando aí, deixando o like, ajudando a compartilhar, né? A gente começando esse Doutor Podcast hoje. Agora sim. Como é que nós estamos aí nas outras plataformas aí? Mateuzinho do Goiás está presente aqui no bastidor, Diego Reis, Hudson Pablo, nossos amigos aí, sempre colaborando, né? Sempre nos ajudando aí na divulgação, né? No conteúdo aí. Galera, boa noite, boa tarde, né? Ou bom dia, porque pode estar publicando, você pode estar vendo esse vídeo depois, né? Num outro horário. E como sempre, Vander, eu começo, né, lendo a palavra do maior patrocinador desse Doutor Podcast, né, as palavras bíblicas, né? Jesus Cristo veio na terra, nos ensinou demais. A força e a honra são seu vestido, e se alegrará com o dia futuro. Abra sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência estará na sua língua. Então o Doutor Podcast começou também com esse intuito, né? Abrir a boca para falar a sabedoria, para destravar a mentalidade das pessoas,
né? Doutor Podcast tem essa ideia aqui, né, da gente falar mais, né, para mais pessoas serem motivadas a mudar a mentalidade, né? Mudança de ambiente, de frequência. Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo aqui ao Doutor Podcast. Wander Samuel. Boa noite, meu amigo Dr. Heiler. Boa noite a todos que nos assistem. Primeiro, dizer que o privilégio é todo nosso. É uma alegria poder participar do seu programa, que a gente tem acompanhado aí à distância por onde a gente passa, tem visto aí o sucesso que tem sido, tem realmente movimentado. Parabéns pela iniciativa e como você falou, iniciar pela palavra de Deus é sempre o melhor caminho, porque a comunicação é que rege todo o nosso universo. E o maior de todos os tempos, que foi Jesus, conquistou seus seguidores através da comunicação, da arte da fala. Então isso é muito importante, que as pessoas se comunicam, que as pessoas se pronunciam, que as pessoas aproveitem o seu espaço para falar, né? Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, meu amigo, de você estar participando, e já desde mão já te peço desculpas, né? De terça-feira a gente tivemos que adiar para hoje, para quinta-feira. Muitos trabalhos na cidade de Goiânia, né? A gente, Doutor Podcast, está aí abrindo os horizontes também, trabalhando muito nesse Brasil nosso. Mil desculpas aí por ter marcado esse compromisso, e que eu gosto de seguir muito compromisso à risca. Wander Samuel. Gente, o Wander Samuel, como é que começou o Wander Samuel? A sua história no futebol, cara. A sua história no futebol é maravilhosa. Como é que começou essa história no futebol? Verdade, uma paixão, um amor, o que é isso? Sim, doutor. Desde criança, né, que a gente ali ainda na escola, né, menino correndo descalço, e a gente tinha essa cultura em Cachoeira Dourada de brincar de golzinho, de rua. Que não só em Cachoeira, mas Brasil, por ser considerado país de futebol, isso já nasce no coração de cada criança. E enfim, eu deixava o prato de comida, minha mãe até brigava comigo para poder correr para a quadra de futebol. A gente curtia muito esse momento ali, esse lazer, que infelizmente hoje está escasso, né, doutor? A criança brincar na rua, um golzinho, descalço. Então, iniciou daí, sabe? E com esse desejo, com essa paixão. E muitos acreditavam, falaram, rapaz, segue o caminho que vai dar certo, e outros esse não é para garoto de interior, sabe? E a gente acabou acreditando nisso, e a gente seguiu aí por um caminho que depois lá na frente Deus preparou outra rota, mas que a gente deixou marcado ali alguma coisa no futebol. E me fala aí um pouco do bastidor, o que pode falar, né? Você jogou bola com pessoas que realmente, sim. Com quem que você jogou bola lá no Flamengo? Sim, doutor, eu tive a oportunidade, o prazer de jogar no Flamengo por 5 anos, né? Fui para lá com 15, saí aos 20, e ali a gente teve a alegria de conviver com grandes atletas, inclusive até hoje, né? Felipe Melo, que é um grande amigo, a gente ainda mantém esse contato, o próprio Adriano, que se tornou aí, né, o imperador do futebol. Grandes outros atletas, inclusive mandar um abraço aqui para os amigos da Concentra, né, que a gente tem um grupo lá do futebol da nossa época, que está inclusive agora assistindo. Então mandar um abraço para todos. O Adriano vocês. Imperador, né? Pessoal. Adriano Imperador, que na verdade tem uma história muito peculiar. Tá? Adriano Imperador, ele era lateral esquerdo. E quando eu cheguei no Flamengo, no ano de 1998, doutor, o Adriano já era considerado por muitos ali como uma grande promessa. Porém, estava na posição errada, ele era lateral esquerdo. Lateral esquerdo? Ele era lateral esquerdo. Eu não sei, é uns bastidores que a gente não sabe, né? Eu sou flamenguista há muitos anos, mas... É por isso que é interessante a gente ouvir essas histórias. E o Adriano, como lateral esquerdo, né, ele não era o titular da equipe, porque o titular da posição, ele, por ser mais novo do que o Adriano, ele foi convocado para a seleção brasileira de base, né? E nesse momento eles iam dispensar o Adriano. O Adriano seria dispensado no ano seguinte, porque sempre quando muda de uma categoria para outra a idade, é feita uma seleção em uma peneira.
quem são os atletas que vão continuar, quem são os atletas que vai sair para seguir o caminho. E o Adriano era um desses atletas que estava na lista para sair. E de uma hora para outra mudou toda a diretoria. Chegou um treinador novo, o treinador Carlinhos, que inclusive é muito amigo hoje do Felipe Melo, Carlinhos. Está sempre participando das resenhas do Felipe. E o Carlinhos falou, gente, não pode mandar esse cara embora. Como é que manda um cara igual o Adriano embora, gente? Um jogador. Mas naquela época ele não era o imperador, né? Não era ainda. E ele bancou. E você, qual que era a sua que você jogava lá? Volante. Posição? Eu jogava de volante, meio de campo. Aquele volante de raça. Volante. Eu já joguei volante, corre muito, né? Inclusive. Fica ali na frente da defesa. Na frente da defesa vai pro ataque. Vai pro ataque, dá suporte. Corre muito. Corre muito. Alimenta o ataque e protege a defesa, sabe? Eu te cortei, o que você ia falar? O Adriano, aí esse treinador Carlinhos bancou o Adriano, literalmente. Ele disse, esse cara não pode ser mandado embora. E bancou a situação, falou, Adriano, eu vou arrumar uma posição para você. E assim, o bastidor do futebol, doutor, ele é bem aberto, tá? Ele é bem assim, é jogado às claras. O treinador chega no vestiário, não tem esse negócio de chamar o atleta separado para conversar com ele, não é algo que ele tem que falar na cara de todo mundo, não. Ali é realmente, literalmente, a lavar de roupa suja. E ele reuniu o grupo, eu lembro como se fosse hoje, dentro do vestiário, e jogou abertamente com o Adriano. Falou, Adriano, eu vou arrumar uma posição diferente para você, porque você vai ser mandado embora do Flamengo, como lateral esquerdo. Todo mundo assustou, né? Mandar o Adriano embora, então, e gerou aquela expectativa. E ele lançou o Adriano em todas as posições possíveis, doutor. Ele colocou o Adriano na zaga, não deu certo. Colocou o Adriano na lateral direita, não deu certo. Colocou o Adriano no meio de campo, não deu certo. E quando chegou no último respiro, que era o ataque, reuniu de novo o grupo e falou, Adriano, hoje eu vou testar você no ataque. É a última posição e a última oportunidade que você tem. Colocou o Adriano no ataque, meu irmão, era cada sacolada. E ele sempre teve o chute forte, né? Sempre. Aquela porrada, né? Porrada muito forte, né? Fisicamente, tem um preparo físico muito bom. É um cara de grupo, extremamente companheiro, sabe? Às vezes a gente vê na mídia aí alguns repórteres tentando descaracterizar o Adriano hoje, que o Adriano é problemático. Nunca. O Adriano, ele sempre foi um cara simples, um cara assim do povão, por ele ter vindo da favela, que o pai dele tinha uma bala na cabeça, né? E não podia trabalhar. Então o Adriano bancava a casa dele com a ajuda de curso que ele ganhava nas categorias de base. E a avó dele vendia pastel, ela ia para a porta dos treinos para vender pastelzinho para a gente. Então, Entendi. Criou esse vínculo, essa relação de amizade. E o grupo abraçava o Adriano, abraçou a causa do Adriano. Por isso que o Adriano hoje é um jogador de grupo. E ele até fala, nos podcasts que ele participou, eu assisto, né? Sou fã do Adriano. Ele até fala, quando meu pai faleceu, eu decidi encerrar a carreira. Porque dinheiro não é tudo na vida. Ele começou a falar isso, falou, dinheiro não é tudo na vida. Né? O cara era o imperador, ele era mandar, gente, não sei se essa geração hoje sabe, por que ele era considerado imperador? Porque na Itália, né, em Roma, ele mandava no futebol lá. Era o cara que todo mundo respeitava. Mas ele falou assim no podcast, cara, eu parei de jogar bola porque dinheiro não é tudo na vida. Ele perdeu o pai, né? Eu não sabia esse detalhe do pai também que você está contando. Era tudo para ele, a família dele, os pais, os tios, sobrinhos, estavam sempre nos nossos jogos, né? Ainda na categoria de base, você conta muito com apoio familiar. E eles estavam sempre presentes. O pai dele ia nos treinos, a gente conversava depois do treino. Então ele tinha essa relação de amizade com o grupo. Inclusive a avó do Adriano até hoje foi a única, assim, a única parte da família que eu vi ir no nosso ônibus para um dos jogos. Foi a avó dele. Porque ela estava vendendo pastel. Ela ia vender pastelzinho. Aqui, o Thiago Fabiola falou, comedor de pastel com cana. Mandou um abraço para você aqui. Abraço aí, Thiago. A Mauri Marchini, né? Do Pão de Queijo lá, tá nos assistindo aqui também no Instagram.
Tiago Fabiola falou, fala Vander, um abraço meu amigo. Um abraço, Tiagão aí. Diego Reis Silva, o que é o ex-jogador Vander Samuel tem a dizer sobre o escândalo recente no mundo das apostas esportivas? Já é uma pergunta para você que já respondeu. Sim. O que você tem a dizer sobre isso, Vander? Ora, é lamentável. É lamentável que a gente assista e veja cenas como essas de escândalo no futebol. O que eu vejo hoje, doutor? Essa situação de corrupção no futebol, ela sempre existiu. Desde a nossa época de divisão de base, né? Não em relação às apostas, mas a corrupção de alguma forma, corrupção de atletas, empresários que enganavam atletas. Inclusive eu fui vítima de uma situação como essa. A questão que hoje a rede social, ela deu a visibilidade maior para essa situação. E isso fez com que esses problemas de corrupção no futebol aflorassem mais. E esses atletas que foram assediados por esses apostadores, é lamentável uma atitude como essa, porque quando você entra em campo, doutor, você está vestindo a camisa de uma agremiação, ali você está envolvendo sentimento de torcedor, é sentimento de criança, é sentimento de um pai de família. Quantos pais de família que deixam às vezes de levar o sustento para casa para comprar o ingresso? O ingresso no futebol hoje ele custa em torno de R$200, R$300. Imagina, você vai com a família para um estádio, você deixa ali quase um salário mínimo, a depender do jogo de futebol. E o atleta se vender dentro de campo, para mim isso é um absurdo. Não tem explicação para isso, sabe? Mata toda a rivalidade, a alegria, né, das famílias ir no estádio. Mata todo o sentido, né? Porque o esporte, ele o futebol, tem um amigo meu que fala que futebol é o esporte mais violento que tem. Um pouco eu concordo com ele, porque o melhor amigo seu te dá um carrinho por trás e te machuca. Mas é a disputa, a vontade de ganhar, né? Que disputa, deixa o cara, aquela adrenalina, aquele jeito ali de querer ganhar, de querer... E você já jogou em grandes times, você sabe, fazer um gol. Sim. Tanto que é difícil fazer um gol, não é? É muito difícil. Você constrói uma jogada, você constrói ali toda uma situação, é um esquema tático por trás. Porque, primeiro, você tem que montar o esquema do seu time e, ao mesmo tempo, descobrir o esquema do adversário, porque você vai enfrentar o adversário. E o adversário também quer te vencer. E uma das alegrias que eu mais tenho na minha vida, Dr. Reilly, hoje, é que, assim, é até um ponto interessante. O Diego, meu primo, está aqui me acompanhando. Somos da família Vasco. Né? E o Vasco... E o Vasco da Gama é o maior rival do Flamengo. Ali, ó. Pablo, controlei. Baixa o adversário também quer te vencer. O Vasco. Tem um probleminha no áudio aqui. Sim. A Silva JF, isso aí, pai. Ó. Vander. Esse é meu filho. João Francisco. Júnior Boiadeiro tá aqui também. Ô, meu filho, obrigado por participar aí. Vander tem... o nosso volante de futebol, meu filho, o João Francisco. Tem quantos filhos, Vander? Eu tenho 2 filhos. 2? João Francisco e João Gabriel. 2 homens? Sim, João Francisco é craque. João Gabriel, ele é mais batedor. Né? E você estudou em qual colégio lá na Cachoeira, naquela época da infância? Você estudou na Cachoeira? Eu passei a minha vida inteira, até a minha adolescência, no Colégio Ingo. Ingo? Colégio Ingo, Instituto Novo Goiás. Dizem que quem estudou no Instituto Novo Goiás não esquece jamais. E depois, como é que foi a sua trajetória? E aí, do Instituto Novo Goiás, eu fui estudar em Uberlândia, né, no Colégio Agrícola, por 1 ano e meio. Aos 13, 14 anos, não me recordo. Foi quando começou a surgir as oportunidades do futebol. Em Uberlândia? Em Goiânia. Goiânia. Eu tive primeiro no Vila Nova, mas à época eu não me adaptei muito. Fiquei no Vila Nova por uns 30 dias, né, em avaliação. Quando chegou na fase final, que a gente foi aprovado, eu não, saudade da família, e não estava acostumado com aquele ambiente, retornei para Cachoeira Dourada. Foi quando o Flamengo fez um teste, né, uma avaliação na cidade de Tuiutaba. Tuiutaba, Minas Gerais. Isso, e um amigo, inclusive depois ele vai ver essa filmagem, Joel Dorivan. Joel deve conhecer, trabalha na prefeitura hoje. Ele que me incentivou a fazer esse teste.
E foi um fato tão interessante, doutor, que quando a gente foi para fazer esse teste, tinha 800 meninos lá, porque é muito concorrido. Quem não quer jogar no Flamengo, quem não quer vestir a camisa do maior torcida, né? A maior torcida do mundo, né? É. São 45 milhões de torcedores. Então, quem não quer ter uma oportunidade como essa? Mas, quando nós chegamos lá no campo para fazer a avaliação do primeiro dia, que eu vi 800 garotos ali, de todos os locais do mundo, a gente vem do interior. Eu falei pro meu pai, pai, vamos voltar, eu não vou nem entrar em campo, não. Tremeu? Tremi. E meu pai falou... Garoto, né? Garoto. E meu pai falou, você vai fazer porque a gente já pagou a inscrição. Já estamos aqui, não custa nada. E pela mão de Deus, a gente foi aprovado no primeiro dia. Então foi o Joel que te incentivou. Foi o Joel. O Joel que Conheci falou... o Joel, pessoa boa. O Joel falou, faz que você é capaz de ser aprovado. Ao contrário de outras pessoas, mas assim, você não pode pegar para você essas palavras e frases de pessoas que vão te colocar para baixo. Você só toma, aquilo que vai te fazer bem. Eu falo aqui, Ivan, direto, tem muita gente que para plantar a semente do medo, né? Planta a semente do medo em você. Ah, vai não, você tá doido, rapaz. Você vai sair de casa, você vai... E tem o que tem de gente para plantar essa sementinha do medo. Os bolsos estão cheios das pessoas plantando a sementinha do medo. Sim. Ainda mais quando a gente é criança, às vezes até o pai e a mãe, para proteger, né, o filho, planta o medo nele. Ó, o homem de um saco tá passando ali na rua. Você não saía para fora para brincar de noite. Não. Mas aquilo era um gatilho que eles tinham para a gente não sair para brincar de noite. Ó, o homem do saco vai passar na rua. Então, criava o medo, né? Cria o medo. Até hoje os pais criam o medo nas crianças e bloqueiam elas. E inconscientemente, causa esse bloqueio, né? Inconscientemente causa esse bloqueio. Mas você não, você superou muito esses medos, né? Porque você chegou aí para o Rio de Janeiro, né? Sim. Uma cidade... Eu superei, doutor. Por nós goianos, considerada uma cidade perigosa. Mas eu, por ir muito no Rio de Janeiro, até mandar um abraço aqui para um cara que jogou no Vasco também aqui, meu amigo Emerson Chaves aí. Ele tá seguindo a gente aqui. O Carioca, nós chamamos ele de Carioca. Ele fala que jogou no Vasco, né? Aí nós pediu as fotos, não apareceu as fotos até hoje não, né? Tinha foto. Aí perguntamos um ano, né? Qual foi o ano? Mas eu acho que ele jogou sim. Ele jogou, o pai dele o falecido pai dele me falou. O pai dele era um cara... Que bom. Assim. Que bom. Deixa eu mandar um abraço aqui, mano. A audiência tá boa aqui, graças a Deus, sempre muita audiência. O Iranildo Campelo falou aqui, aí sim, mestre. Deixa eu mandar um abraço pro Iranildo. O Iranildo é nosso amigo lá, nosso planejador da Evolução Metalúrgica. Um grande profissional. Um abraço, Iranildo. Obrigado pela participação. E você que é meu mestre. João Francisco, deu um abraço. Niltinho do Sorvetes Vilela aqui, o meu pai, querido pai. A Kátia Souza deu parabéns. A Deusdete Vasco Reis Silva. Oi, boa noite. Estou aqui presente nessa live. Sim. Deusdete. Vamos pra cima, o Mateuzinho do Goiás falou. Sucesso sempre. O João Paulo, pois bora, meu amigo. Que pena que é Corinthians, né? Aí Maicon Carlos falou, pra cima, Vandão. O Emerson Cardoso Chaves, que é o que eu falei, o carioca aqui, ó, que jogou no Vasco na mesma época sua. Raimundo Costa Santana, jogava muito. Waisla Santos, abraços da Nicélia e família. Então a nossa audiência aqui, esse aqui é só no YouTube. Aí a gente vai pro Instagram aqui. Época boa em que o Wander jogava no Flamengo. Eu era cheio dos panos da Nike. A Thaís Johanne entrou aqui. Aqui, ó, já vem as perguntas. O pessoal tá... Pergunta pro Wander se ele fazia sinal pro metrô. Lá no Rio de Janeiro. Você fazia sinal pra ele parar? Ah, isso aí... Conta, cadê aqueles bastidores aí? Oh, meu Deus, é interior. Aqui é o lugar de soltar os bastidores, mano. Obrigado aí pela pergunta. Era interior, rapaz. A gente saía do interior, acostumado a pegar ônibus, né? Fazer o sinal, e no Rio foi da mesma forma. Então, você sabe que o metrô não existe sinal, o metrô para na estação, aí os carioca, né? Os atletas lá, mas a gente não era acostumado com aquilo. O metrô, quem sai na cidade igual Cachoeira Dourada, 8 mil habitantes, depara com o metrô.
O metrô viu o pessoal, faz sinal, Wander, faz sinal para ele parar. E eu fazia o sinal pro metrô parar. E não sabia que o metrô não se faz sinal, poxa. Então... um abraço aí. Balto também está aqui, firme e forte, a Deusdete falou aqui. Fala um pouco aí desse pessoal aí que tá comentando aqui. Quero mandar um abraço, um beijão para minha esposa, a Kátia, que está aí também participando, né, fazendo os comentários. A minha mãe que é formada em gastronomia. Qual que é o nome deles? Fala o nome deles aí. Minha mãe Deusdete, meu pai Balto Armando está aí também. Eu ouvi falar também do Maicon. O Maicon é o nosso administrativo ali na Evolução Metalúrgica, um grande profissional, o Iranildo. Essa do metrô, quero saber quem foi, que me entregou ao vivo aqui no programa podcast. Eu te falei aqui o nome dele. Inclusive tem uma outra, rapaz. Tiago Fabiola. Esse é Tiago, né? Isso. O Tiagão. Conta a história dele também, então, agora. Ele tá bem ativo aqui. Tiago Orelha, lá de Miguel Pereira. Tiago, a gente saía às vezes acabava o jogo, doutor, a gente saía para nossa curtição, nosso momento ali. E o Tiago, ele... Zagueiro 81 de Miguel Pereira. É esse mesmo. Olha, ele esse mesmo. Comentou aqui. Thiago, E na cidade dele ele falava que ele era rei. O que ele falava lá? Que ele era o rei, jogava a camisa do Flamengo. O cara, presença, né? Zagueiro central do Flamengo, um dos melhores times da base que já teve na história. Inclusive foi o nosso time ali, já foi inclusive avaliado pelos próprios profissionais do clube. Formou, e o Thiago era sempre aquela resenha. Chegava na cidade dele, ele saía, dava uma volta, o pessoal ficava olhando, vamos ver onde o Thiago vai. O Thiago dava uma volta, ele tá me ouvindo, ele sabe que é verdade. Ele dava uma volta e voltava limpando a bocazinha. Assim, o que foi, Thiago? Ele falava assim, 1-0. Aí passava um tempo, ele dava outra volta e voltava de novo, doutor. 2-0. E ninguém via ele com ninguém naquela época, o doutor. Nada? Sabe? Nada. Até que ele deu a sorte de casar, né? Hoje ele é casado, bem casado. Tiagão, valeu, um abraço para você aí. Valeu pela participação. Tem mais comentários aqui. Gislaine Lopes da Silva, Dourados, Mato Grosso do Sul. Rapaz, esse Wander é conhecido mesmo na região, hein? Tiago Fabiola mandou um abraço aqui. Wander, e como é isso? É Samuel, cara, né? Seu nome é Wander Samuel, né? No futebol... O pessoal te chama de... No futebol eu fui conhecido como Wander. Mas na minha cidade, desde garotinho... Samuel. Samuel. Então. Samuel, e como é que tá a sua vida hoje? O que você tá fazendo aí hoje para... Hoje eu sou analista, né, de planejamento da empresa Evolução Metalúrgica, né? Inclusive atuo também nessa área de supervisão das obras. E Evolução é uma empresa que tem crescido muito, sob a direção aí do Eric, que é daqui de Tumbiara. Começou do nada, do zero, um cara que conquistou o seu espaço. Tem ali nosso gerente comercial, Cleofas, quero deixar um abraço aqui também, Rogério, toda a equipe Evolução. E hoje a gente atua nesse segmento de obras, o doutor, que essa empresa, ela é de Tumbiara? De Tumbiara, a empresa e o que ela metalúrgica, ela atua no segmento de montagem de tubulação, montagem mecânica, de equipamentos, né? Atua nessa montagem, nessa manutenção de várias usinas, de várias fábricas. A gente hoje tem trabalho na Cargill, na BP, que é uma multinacional, atualmente na Euroquem, que é empresa de fertilizantes, fábrica de fertilizantes Tocantins, cidade de Araguari, cidade de Viana, Espírito Santo, cidade de Manhuaçu, inclusive onde o Guranildo está, na cidade de Edivaldo de Ferreira Verde. Também trabalha com você? Edivaldo Ferreira é o nosso amigo pretinho ali de Nilópolis. Falou que gosta muito desse cara, ele comentou aqui. Esse tem futuro, tá de parabéns. Esse cara mora no nosso coração ali na cidade de Pontezinha. Obrigado, Pretinho, pela participação. Pretinho que é uma lenda, tá? Um dia você vai conhecer ele. É uma lenda? É uma lenda, sabe? É uma lenda. Ó, Tiago Santana, pra cima. Esse aqui comentou. Wander, ou Samuel. Rapaz, a vida inteira eu conheci esse cara como Samuel. Tá em casa. Eu fui com o Wander Samuel. É um cara gente boa, gente. Um coração muito bom.
Eu conheci ele, né, na verdade, a gente estava fazendo um programa de rádio, cara. E aí eu era comentarista desse programa, né? Quando, juntamente com o Diegão e com o Cleuber, né? Cleuber Ramos. E esse cara dava um show lá, rapaz, e movimentava o futebol da cidade também naquela época, organizando, né? Não só aquela época, antes também, eu lembro do meu tio Amâncio, que está nos acompanhando aí também, Sim, Júnior Amâncio. falando que o Samuel é o cara que sempre teve envolvido, né, com a sua cidade, né, e envolvido nas grandes campanhas, os movimentos para a Cachoeira Dourada, né, mano? Sim. Conta um pouco dessa história, né, dessas organizações, desses eventos, né, e como é que você fazia, né? Conta o bastidor aí, cara. Conta para nós que o nosso público quer saber, o bastidor. Como é que se faz isso, né? Como é que faz acontecer igual você sempre fez? Sim, doutor. A gente sempre esteve envolvido nessa área de criar esse bem-estar para a comunidade, para a população, para a garotada, para as crianças. Por quê? Porque o futebol, ele promove essa interação. Porque o futebol, ele é um esporte que não apenas a gente aplica uma disputa, né? Mas por trás disso envolve toda uma estrutura. Pensa um garoto que vai fazer um jogo importante no dia seguinte, ele se prepara o dia anterior, o pai já se mobiliza, né? Ele já nem consegue dormir. Então tem toda uma situação envolvida. E eu acredito que as pessoas influentes de cada cidade, cada município, precisam se envolver mais com isso. Precisam colocar mais projetos sociais, né? As pessoas têm que estar mais interagidas. O esporte, ele também educa, porque o esporte mostra para você que você não tem todos os direitos, né? O seu direito termina quando começa o do outro. Tem que aceitar e respeitar o espaço do seu adversário, né? Então, durante todos esses anos a gente teve a oportunidade de promover alguns campeonatos, promover alguns movimentos. Inclusive você nos ajudou bastante lá na cidade de Cachoeira, promovendo ali aquela Copa Tourinho, doutor Reilly. Você foi um dos patrocinadores daquele evento. Eu tinha esquecido o nome, Copa Tourinho, cara. Foi, o Tourinho parece que ele tinha falecido, né? Sim. E era uma grande personalidade do esporte também, né? Exatamente, do esporte. Vocês homenageiam aí, ó. Do esporte do campo ali da Vila Operária. Ele era como se fosse o nosso maior instrumento ali daquele setor. E até hoje as pessoas comentam daquela feijoada com pagode que você fez lá na decisão do campeonato. Né? Quem sabe incentivar, né? Quem sabe a gente pode ter eventos como esse, né? Que movimentam a sociedade, que movimentam a comunidade, que deixam as pessoas felizes, né? Coloca a criança, coloca o adolescente para praticar esporte, porque é ali que está o local onde eles vão estar saindo de coisas erradas na vida. Então, assim, doutor, eu convivi em muitos locais, viajei muito, sabe? E o esporte nunca me levou por esse caminho errado. Por quê? Porque a gente estava sempre envolvido no dia seguinte. Era treino todos os dias, eram os jogos importantes. Então, a gente fazia nossas brincadeiras, era coisa saudável. E é isso que tem que acontecer, né? Coisas saudáveis na vida dessa juventude que às vezes se torna muito ansiosa com o celular na mão e deixa de praticar esporte. Waisla Santos, compadre Bilisso mandou um abraço. Esse é o cara nota 1000. É porque às vezes o nome no YouTube a pessoa é escrita com esse é o nome, né? Esse é o grande Aí Bilisca. O compadre Bilisso mandou um abraço aqui, ó. Esse é o grande Bilisca lá de Nilópolis. Abraço para vocês também. Amante de futebol, já foi jogador também, tá? Foi goleiro. Jogou no Itumbiara há muito tempo atrás. Aqui, ó, outra pessoa lembrou também, ó. O jogo de saia foi bom demais. Teve um jogo de saia também, né? Jogo de saia. Onde você foi o goleiro. Rapaz, tava muito gordo, gente. Tive que ficar no gol. Você foi o goleiro. Eu nem lembro daquela vida mais, né? Foi. Você foi o goleiro. O interessante é que foi muito... Quase 150 quilos naquela época, gente. Mas eu tava lá, incentivando, né? Importante. Isso é que é o gostoso, entendeu? Não que o futebol promova briga, guerra, mas que leva paz, que leva família. Você quer ver uma coisa que ficou marcado pra mim também?
eu levei meu sogro, Cistoró, e ele ficou lá na arquibancada. Ele não queria ir. Queria pagar. No primeiro ele não queria ir. Não vou não, que desgrama de futebol, quer? Aí eu falei, rapaz, velho, vai me dar trabalho lá, porque ele não gosta, tipo, meu sogro não gosta. O cara da Simprizão, da roça. E ele chegou lá, rapaz, ele entrou na energia da torcida organizada, batucada na torcida, e pipoca, e laranjinha, e ele já queria pagar os picolé pra todo mundo lá, moço. O cara que tava vendendo, né? Aí seu tio também era esperto demais, falou, abre a boca pra você vender picolé, meu amigo. E o cara não abria a boca pra vender o picolé, sabe? E meu sogro, não, fecha o carrinho aqui, fecha o carrinho de laranjinha, vai. E ele empolgou o Cistoró, rapaz. Mas é o que você tá falando, né? Uhum. Faz parte do lazer. Sim. O esporte faz parte da saúde. Porque quem tá praticando esporte não vai ter um problema. Sim. Faz parte de tirar as crianças do mundo violento das drogas. Sim. Né? Porque a pessoa com a cabeça vazia, ela vai estar pensando nas drogas. Se ela estiver praticando esporte, inclusive até, acha aquele vídeo pra nós aí, do YouTube, que o Dr. Heiler sempre foi do esporte. Tá aí? Olha ele aí. Gente, eu tava com 50 quilos a mais. 10 anos eu vejo esse ginásio aqui sendo Tá do mesmo jeito até hoje, 2 anos atrás. Olha lá, cheio de pneu, ginásio em Tumbiara. É isso que eu quero fazer. A melhoria da nossa Quem tá no Instagram, galera, depois entra no YouTube pra ver melhor. Olha o projeto que eu ia mandar em emenda federal pra fazer. Homenageando o Dr. Murilo, é claro. É isso que eu vou fazer. Piscina olímpica. Tirar as pessoas, Wanda, ali, aquela região. Da ociosidade. Ociosidade. Você leva pro esporte, cara. Leva as pessoas pro esporte. Sim. Muito obrigado a vocês. Dr. Heiler Lopes, 70. Depósito de pneu. Hoje é um depósito de pneu. Ginásio Arco-Íris. Hoje não. Isso aqui eu gravei. Eu tô falando de 2 anos, não, né, papo? 6 meses, né? 8 meses, quase 9 meses atrás. E gente, falo até hoje, enquanto os nossos governantes não pensar para as crianças, na educação, na mudança de mentalidade e no esporte, é o único caminho que a gente tem, gente. Muita gente, Wanda, falou assim, o seu programa lá é só de política, o seu programa é só de... Não é, gente. Meu programa aqui é para falar isso para vocês, falar essa mudança de mentalidade. Vamos investir mais em educação, esporte. Porque se nesse centro esportivo aqui, nesse ginásio, tivesse 400, 500 crianças, elas não serão, o futuro delas não seriam bandidos. Exatamente. Seria um jogador do Flamengo, seria um jogador do Corinthians, jogador do Vasco, jogador de qualquer outro time. Seria um Michael Phelps da vida, fazendo natação. Então, gente, cobrem, o ano que vem está chegando, cobrem esses projetos dos seus representantes. Não venda seu voto em troca de uma cesta básica. Essa cesta básica vai sair muito cara para o resto da sua vida e da sua família. Sim. Não peça material de construção para sua casa. Peça do seu político, da pessoa que vai te representar, projetos e depois cobra o projeto dele. É isso que eu falo, essa mudança de mentalidade. Eu detesto política, eu não gosto de política. Ame política e puxa a ficha dos seus políticos. Desculpa, Wanda, eu estar tendo esse desabafo aqui. É porque parece que as pessoas não estão mudando a mentalidade. Tem que mudar essa mentalidade. Mas é um ponto interessante. A sociedade tem que se envolver com a política. Eu fico emocionado, sabe, cara? Eu fico nervoso, eu fico bravo com o trem, porque é de coração, sabe? É de coração. A sociedade tem que se envolver sim, ela tem que participar mais. Meu sogro não gosta de futebol, mas só dele estar naquele ambiente, na arquibancada, ele estava ali convivendo, ele ficou alegre, ficou feliz aquele dia. Sim. Inclusive dava até chute no banco lá na volta, tão alegre que ele estava, ele batia, o banco ele estava no carona, então ele vinha conversando e batendo no banco assim, ó. Tão alegre que ele estava na volta para casa, sabe, cara?
Então, gente... Inclusive, você falou num ponto interessante, doutor, eu queria só fazer um Pode adendo, não, a palavra é sua. Eu sim, eu fico emocionado com essas Isso. coisas. Até me desculpe pela emoção. Ano que vem nós teremos eleições municipais. Então, eu queria até fazer um desafio com o eleitor. Ao receber a visita de qualquer candidato na sua casa, por favor, leve ele, senta ele no sofá ou o local que você quer receber. Pergunte para ele se ele conhece, no mínimo, o regimento interno da casa que ele vai legislar. No caso, a Câmara Municipal de Vereadores. Por quê? Se ele não conhece o ambiente que ele vai ser o seu funcionário, o que ele está fazendo na sua casa te pedindo oportunidade de emprego? É o que eu faço com as pessoas, doutor, que chegam hoje para serem entrevistadas para trabalhar na evolução metalúrgica e no setor de planejamento. Você conhece a empresa? Quem te apresentou a empresa? Como que foi esse contato? O que você acha do nosso trabalho? O que você acha da área que você vai exercer? Qual é o seu conhecimento nesse setor? As pessoas precisam aprender a sabatinar os seus candidatos para a gente não ver tanta truculência e tanto mal político que a gente vê hoje. É porque as pessoas se vendem da forma que você falou aí. Tem que começar a abrir essa mentalidade. E as pessoas estão começando a chegar a isso, doutor. Tá, não, sim. Às vezes algumas pessoas vêm me falar, Heiler, você está enxugando gelo. Não tô não, cara. Não tô enxugando gelo. Eu tô percebendo, muita gente não sabe, mas às vezes eu ando de Uber, de motorista aplicativo. Até mandar um abraço aqui pro Celso Rosa aqui, que foi o primeiro Uber de Tumbiara, eu falei com ele hoje. Eu ando de Uber para fazer uma pesquisa, para saber como é que tá as coisas, né? Eu ando e eu vejo que a mentalidade das pessoas estão mudando. Eu não estou enxugando gelo, não. E se eu estiver falando, tem aqui 10 pessoas no Instagram ao vivo. Aqui no YouTube tem mais 30 pessoas. Aqui no Facebook deve ter mais umas 40. Isso é o pico. Mas vai dar mais gente. Então, essas pessoas vão escutando, replicando e mudando a mentalidade, gente. Muda essa cabeça. Vamos mudar essa cabeça. Ajuda a mudar essa cabeça. A gente viu isso acontecer agora na eleição municipal passada. O Diego foi um grande articulador. Na minha visão, um dos melhores que eu já vi, né, trabalhando. E ele viu isso acontecer com o candidato. Que ele apoiou, que ele pegou na mão e foi, venceu a eleição como mais votado, né? Sem aquele grande recurso financeiro, e pessoas que colocaram muito recurso financeiro ficaram de fora, né? Ficaram de fora e outros não conseguiram aquela votação expressiva. Então eu vejo, doutor, que esse enxugar gelo seu, às vezes pode ser aquele beija-flor que está pegando o biquinho da gotinha de água e levando até a fogueira. Outros beija-flores, né, estão se despertando para seguir aí nessa nossa luta. Isso aí, galera. Desculpa o desabafo aí, mas é porque a gente tem que, em vez em quando, a gente tem que esticar o arame da cerca aqui. Igor Lima, grande Vander, tenho o prazer enorme de ter convivido com ele, sempre na torcida pelo seu sucesso, irmão. Igor ali da cidade de Turama, jogou com a gente no Flamengo, né? Igor, atacante. Obrigado, Igor, pela participação, meu irmão. Um abraço. O Mateuzinho do Goiás perguntou assim, como foi a experiência do estádio lotado? Deu uma dorzinha na barriga? Tá. O jogador que fala que não sente isso. O maior do Flamengo até hoje, Zico, ele sentia dor de barriga antes de entrar no estádio. Agora você imagina... Eu não vou. Até como advogado também, quando eu entro na audiência, ainda dá o friozinho ainda, gente. Doutor, isso aí é natural. Se não der, porque não... A primeira vez que eu subi a escada do Maracanã, me deu vontade de voltar para casa. Se eu tivesse um zap na hora, ele tinha mandado pro meu pai. Pai, me busca o que eu tô fazendo aqui e vou voltar. Ah, Wanda, aquela época não tinha tecnologia igual hoje. Rapaz, você passou maus bocados mesmo. A gente ligava de orelhão, né? Na ficha, no cartão. No cartão, 60 unidades. Era caro aquele cartão e a unidade disparava. Tem uma aqui perguntando, conta a história da lista telefônica da época do Flamengo. Lista telefônica da época do Flamengo. O que é esse bastidor aí, hein, Wanda? Que é essa lista telefônica aí, hein?
Essa aí pode contar aqui ao vivo? Lista Pode? telefônica Na época do Flamengo. na época do Flamengo. A gente tinha uma lista. A gente tinha uma lista ali, doutor. Como é que era A isso? gente tinha uma lista telefônica. Não, era coisas normais, né? Assim, a gente ia nas cidades para jogar e ali pegava uns nomes e tinha uma lista. E depois você ia tentando acertar uma pedra na lua, né? Olha lá a turma lá comentando, ó. O papo pôs ao vivo agora. Vai Corinthians, vai. Vai Corinthians. Você é torcedor do Corinthians, Wander? Que negócio é Eu esse? sou torcedor do Corinthians, cara. Nossa. Aliás, eu vou não. te contar um episódio aqui, até Aí, gente, jogar no Flamengo, mas é torcedor do Corinthians, então. Mas eu vou te contar uma É porque tem um peculiaridade. corintiano aqui também, ali outro ali, ó. Eu vou te contar uma peculiaridade, doutor. Eu tive o prazer de atuar alguns jogos contra o Corinthians. E eu fui assistir, assim que eu cheguei no Flamengo, eu fui assistir um jogo Corinthians e Flamengo. Você pode até pesquisar depois no YouTube. O Flamengo ganhou do Corinthians no Maracanã por 4-1 em 98. Vou pesquisar aqui. Corinthians foi campeão aquele ano, brasileiro, Que ano que foi? 1998. Marcos Assunção fez um gol de falta. Corinthians e Flamengo. Corinthians e Flamengo, 98. 98? Isso, 1998. O Flamengo ganhou por 4-1. 4x1? 4-1. Foi no Maracanã? Foi no Maracanã. A gente fez a preliminar naquele jogo. Eu estava dentro do gramado. Nossa. E Friozão. eu vou te né? contar uma particularidade que eu nunca vi e o torcedor do Flamengo não fica zangado comigo. Eu sou flamenguista, cara. A Faz torcida não. do Flamengo, ela se difere da torcida do Corinthians em um aspecto. A torcida do Corinthians, sim. Eu já tive lá, hein? A torcida do Corinthians, ela espera o jogo terminar para vaiar, para xingar, para questionar. Marcelinho Carioca, cara, jogava naquela época. Jogava, Marcelinho no Corinthians. Carioca, sim. Foi o único gol, né? Foi o único gol Marcelinho que ele fez, Carioca. isso. Ficou 4-1 essa partida, eu estava dentro do campo esse jogo. Olha aqui, gente. 54.309 torcedor no Maracanã. Gente Sim. do céu. Nós fizemos um preliminar e depois eu fui para... A gente ficou ali entre o túnel, né, e a geral. Naquela época ainda existia a geral. E ela era Marcos- muito perto. Marcos Assunção, Isso, fez o primeiro gol de Jorginho, falta. Iranildo e Beto. Sim. O Iranildo era da base também, né? Que subiu da O base. Iranildo ele veio do Botafogo naquela Botafogo? época. Isso, ele surgiu no Botafogo e foi o Flamengo ainda muito novo. Treinamos alguns jogos contra ele. Né? Quer que eu fale a escalação? Pode falar. Flamengo, Klemer, Fábio Baiano, Fabão, Ricardo Rocha. Esse Ricardo Rocha aqui é o que foi empresário do Adriano? Não, esse Ricardo Rocha é o zagueiro, jogou na seleção Zagueirão, brasileira. né? Capitão. Leonardo, Marcos Assunção, Jorginho, Iranildo, Cleison, Beto e Romário. Sim. Vixe, Mário. Olha, gente, era seleção naquela época. Ao Corinthians também era seleção, ó. Ney, Gamarra, um baita de um zagueiro, Cris, Batata, Vampeta, Gilmar, Rincon, Marcelinho Carioca, Silvinho, Mirandinha e Edilson no Edilson. ataque e o Vanderlei Luxemburgo de técnico. Sim. Rapaz do O céu. Corinthians foi campeão brasileiro esse ano. Era só craque, né? Sim. Eu assisti esse jogo de dentro do gramado. E o que a torcida do Corinthians fez nesse jogo eu nunca mais esqueci, doutor Relho. O que aconteceu? Eu te Conta falo. os bastidores. Conta aí pra O nós. Corinthians perdendo de 4-1, eles cantaram o jogo inteiro. O Flamengo tinha ali de 53 mil, eu acredito que a torcida do Flamengo deve ter 50 mil torcedores ali. Eu vi o Flamengo fazer o quarto gol, isso eu vi, eu estava dentro do estádio. Eu vi o Flamengo fazer o quarto gol e eu escutei a torcida do Corinthians cantar mais alto do que a torcida do Flamengo que acabava de fazer um gol. Aquilo ali me deixou arrepiado no momento, sabe? A torcida do Flamengo, ela tem as suas peculiaridades. Por ser a maior torcida, ela vibra muito, só que às vezes ela perde a paciência no decorrer da partida. E, irmão, não é rapaz. Sei. Com a torcida do Flamengo não, do lado ali, que você já viu o Carioca xingar? Já. Hã? Eles chegam natural. Posso falar aqui? A forma que o Carioca fala?
Pode, aqui Posso? é ao vivo, é tudo... O Carioca chegou pra mim e Porra, falou caralho, assim... eles falam tanto... Ele falou assim, ó, puta que pariu, eu tô xingando pra caralho. Vou parar com essa porra, senão vai ser foda. Vai dar mó merda. E é assim mesmo, gente. É só quem vai, quem convive no Rio de Janeiro, sabe, rapaz, eles xingam natural. Eles xingam amigos, xinga assim. Naturalmente, pra nós é um xingamento, mas pra eles lá... Pra eles é um Normal. tratamento normal. Porra, entendeu? caralho, não sei o quê. Entendeu? Tá conversando normal. É. Mas eu acho que é porque você tava perto da torcida do Corinthians essa época aí. O Emerson faz isso. Eu já fiquei no meio da raça. Quando eu vou no Maracanã, eu fico no meio da raça, que é atrás do gol. É um lugar que muita gente que quando vai ver o futebol, acha que aqui no JK, o estádio de Itumbiara, todo mundo gosta de ficar no meio do campo. Né? No meio ali, Sim, na central. na central. O Maracanã não, gente. Se você ficar no meio do campo, você não vai sentir o calor, a emoção de estar no meio de uma torcida. Então você fica atrás do gol, o setor norte, atrás do gol, no meio da raça e a urubuzada do outro lado. Sim. E ali no meio ali é que o bicho pega. Eram brigadas. Rapaz, ali o trem... Mas assim, eu concordo com você, a torcida do Corinthians já teve aqui em Itumbiara, na época o Ronaldo Fenômeno foi estrear, fazer a reestreia dele. Ela é violenta, a Gaviões ela é forte mesmo. Eles não deixam nem a torcida adversária comemorar o gol. Eles não deixam cair. Não deixa cair o ritmo, eles vão até o final. Lá no Maracanã, a gente empatando, não, ganhando do Vasco, de 1-0 ou 2-0, caía. De vez em quando caía o canto. Ganhando. Mesmo assim, eles deixam cair. A Gaviões, ela não deixa cair. Não deixa cair o ritmo. Ela parece que ele... A Eles torcida se envolvem de algo, é algo extraordinário. torcida do Goiás também é parecida. Ela tem um tal de tá ligado. Uhum. É um canto lá que chama tá ligado. Eles começam a pular e falam, se você ficar parado, vai tomar um tá ligado. Então os caras começam... Mas isso aí eu sou mais torcedor, né? É jogador mesmo lá dentro do campo. Nós temos um aqui, né? Sim. E a dorzinha na barriga lá, né? Dá. 54 mil pessoas. Quando vai entrar no gramado, dá, isso é natural. Primeiro que o jogador, ele chega no estádio muito cedo, né? O jogo marcado para as 4 horas, a gente sai do hotel 1h30 da tarde. Eu ia falar 2 horas antes, tá? É mais, então. Sim. Chega bem A gente mais chega cedo. 2h30 antes, e aquilo cria já uma expectativa, uma tensão. Na época não tinha celular, não existia rede social, às vezes para você despertar, né? Ali ficar interagindo com alguém. Não, Nem um Walkman, não? Um Walkman. o Walkman, de fita. às vezes era até proibido, entendeu? A época do Walkman, gente. Os Nutella vai pesquisar aí agora. O que é o Walkman? Era Walkman com fita. A pilha acabava rapidinho no trajeto. Entendeu? Ai. Então dava essa dor de barriga. A gente chegava muito cedo no estádio. E ali você ia pro gramado, reconheceu o campo que você ia jogar. Né? E tinha um aquecimento. Aquecimento é quase um treino físico. É 30 minutos de aquecimento. Né? Então gera essa expectativa e esse fio na barriga é maior. Agora tem um detalhe. Quando você está subindo a escada, que você pisa no gramado, a torcida começa já... Que eu acho que hoje acabou a graça da entrada no gramado. Antigamente era um clube entrava para um lado, o time do outro, tinha uma vaia natural, né, para o adversário, o foguetório para o time da casa, o juiz entrava sempre vaia para os dois lados. Hoje não tem mais isso, hoje entra todo mundo de mão dada, vai ali, tá acabando a graça, né, assim. É o que a gente estava comentando, né, sobre as apostas esportivas, né? Então, a gente parece que foi tirando, né, um pouco da... Sim. E quando pisava no gramado, doutor Rei, lá era espetacular. Aí você via o frisson da galera, aquela ansiedade a ir embora. O Iuna era de Cachoeira Dourada? O Iuna goleiro do Itumbiara? O Iuna é de Almerindonópolis, né? Que ele era não, né? Ele de distrito. tá vivo ainda, ele mora lá? O Iuna mora hoje em Manaus. Ele foi para São Raimundo e lá ele fez história. Eu era fanzaço dele, porque eu criança, né? E eu invadi o campo, que naquela época também era permitido invadir o campo após o jogo. A pessoal da segurança, o pessoal deixava as crianças entrar no campo, invadir o campo, pular a mureta, para ter o contato com o jogador, né? Me dá a luva, me dá uma meia, me dá um... E assim, às vezes até você ficar perto do ídolo ali, cara, o JK em Itumbiara,
Nossa, tem muitas memórias afetivas. Eu ia com meu pai no estádio e assim, cara, eu fico vendo o estádio fechado hoje. Sabe que eu cortar o coração, sabe? Um palco de grandes eventos. Sim. A imprensa criava uma rivalidade gostosa. Sim. Criava, tinha o bastidor, né? A bomba, né? A imprensa, o Diego falando que a imprensa criava A isso. expectativa. O Romário falava de um lado, eu vou ser o artilheiro. Do outro lado, Edmundo também. Eu quero ver que aqui quem manda sou eu. Hoje, se um jogador falar isso hoje, cancelado. Falta de respeito. É um tal de cancelado, os caras param de seguir. Olha pra Acabou você ver. a graça. O Romário falava assim, o Pelé calado é um poeta. Olha tanto que o Romário. Pra você ver, se fosse hoje, eles cancelavam o Romário, cara. Acabou, gente. Não tem mais Cancelava isso. o Romário. Mas Entendeu? fazia isso com o Granada em Cachoeira. Incentivava o povo a xingar o Granada e tudo. Os árbitros, né? Até os árbitros tinha mais fama do que tem hoje. Sim. Vai o árbitro hoje, você... Aí chegou o Granada, ficou emocionalmente abalado, ele não quis apitar mais. Sim. Foi, a gente fazia o programa de rádio lá, fazia um bastidor e o Diegão criava que tinha uma bomba, né? Pra gerar expectativa no jogo, que o homem da mala tava solto, mas era tudo ficção pra gerar expectativa no jogo, né? Isso faz parte do espetáculo, né? E eu acho que o último protagonista que está saindo desse ritmo se chama Felipe Melo. Melo foi o meu parceiro, é o meu companheiro até hoje, a gente conversa sempre, desejo sempre boa sorte para ele nos jogos. Ele cria isso. Cria mesmo. E é mal interpretado. Eu sei. Né? E não deveria ser mal interpretado. Quantos jogos, já foi em São Januário? No estádio de São Januário? Não, eu sou flamenguista, cara. Mas foi lá ver um Flamengo e Vasco, enfim. Não conhece o estádio de São Januário? Não, eu conheço o estádio. Tá. O estádio São Januário é um dos estádios mais difíceis que tem para você jogar, tanto como acesso. Lá só tem uma entrada e só tem uma saída, irmão. A torcida do Vasco é considerada... Fica lá, né? É considerada uma das mais violentas. Aí você imagina o que é um Felipe Melo acabar um jogo Flamengo e Vasco, como eu vi acabar um dia, e ele peitar a torcida de fora do estádio. Não tinha pra onde sair, irmão. Tem que sair só naquela boqueta ali, né? Só, eu falava assim, meu irmão, e a gente era muito amigos, sabe? Estava sempre junto, na mesma posição, e ele peitando os caras, eu falava assim, irmão, Felipe, e aí? Eu não ia deixar ele sozinho, né? E ele ia pra cima. Então ele criava isso. Dentro de campo ele criava essa... Até hoje ele vai, né? Até hoje ele vai. Ele é raçudo mesmo. Desde aquela época. Então, isso acabou, né? Jogadores assim. Ninguém mais faz isso, porque é mal taxado, é mal interpretado, a imprensa persegue, né, fala que está faltando com respeito. Hoje, se um jogador, numa entrevista coletiva, falar assim, nosso time vai ganhar de 2-0, isso é o quê? Faz parte do esporte. O time adversário faz de tudo para dar a volta por cima, para ganhar, para depois chegar na entrevista e falar. Falar assim, desrespeitaram a nossa equipe, falaram que ia ganhar o jogo, vem que desrespeito que nada, rapaz, eu tenho que confiar no meu time, tenho que confiar no meu taco. Né? E o futebol não pode perder essa essência. E onde você acha que isso foi perdido? O que você acha que foi, na sua opinião? Como é que perdeu essa essência? No decorrer dessa trajetória, esses jogadores passaram a ser perseguidos, taxados como um jogador que não respeita o adversário. Edmundo marginal, sim, né? Aí foram criando algumas leis. Animal. Entendeu? Sim. Foram criando algumas leis que o jogador, dependendo do que ele fala na entrevista, ele é multado pelo clube. Ele pode ficar suspenso no jogo. Né? STJD pune. O jogador foi perdendo isso. Então hoje, você vê as entrevistas hoje, não tem mais entrevista assim que gera uma expectativa, algo. É entrevista tudo mais ou menos mecânica, né? Mecânica. Aí vira aquela fala de jogador de futebol que todo mundo fala. Com certeza, sem dúvida, nosso time, nós vamos aqui com vontade, se Deus quiser vai dar certo, entendeu? Perdeu-se isso. Infelizmente. Isso aí, galera. Vander Samuel, nosso amigo Samuel, um cara que o Iranildo Campilo falou aqui, ó, supervisor, planejador e comentarista de futebol e política. Esse é o mestre. Definiu você aqui, logicamente, certinho. O mestre é ele. Ele é o nosso pitbull da evolução. Newton Santos, Rogério Graciano, Vanilson, o Igor Lima, né? Sempre na torcida pelo seu sucesso aqui. Galera, é isso aí. Vamos para as considerações finais.
Deixa eu falar o nome dos nossos patrocinadores aqui também, né? Para gerar aquele marketing aí, né? Que a gente tá acostumado a fazer, os nossos que confiam no nosso trabalho. Infinity Visual, Connect Internet Fibra Ótica. Hudson Pablo aí, ideias criativas, sempre tá junto com a gente no bastidor. Distribuidora Sete Copas, a mais completa de Tumbiara, né? Nosso amigo Edivan, Matheusinho. Né? Doutor Podcast, a marca, Hudson Pablo tá aí. Então é isso aí, galera. Vamos para as considerações finais. Quem tiver uma última pergunta aí, ainda tá em tempo ainda de fazer. Pro nosso entrevistado de hoje, esse convidado especial aqui, Vander Carioca. Não, Vander Samuel, rapaz. Olha aí o que eu ia falando. O Vander, é o Samuel. E aí, faz suas considerações finais aí, meu amigo. O microfone está aberto, sempre à disposição. Os agradecimentos, né, que você quiser fazer aí pro nosso público aí, pro seu público também que está nos vendo. E deixar a sua mensagem, né? Deixar os seus projetos aí, futuro, que você tem intenção de fazer, sempre está fazendo, né? Sim. Porque o agora é muito importante, tá? A gente está planejando e fazendo. O Iranildo fez o resumo aqui, ó. Supervisor, planejador, comentarista de futebol, política, esse é o mestre. Então faz aí aquele agradecimento, aquela fala sua para finalizar o Doutor Podcast de hoje. E após você terminar aí, eu finalizo também, mando um abraço pra galera e a gente já vai encerrar o programa aqui, porque o Mengão já tá entrando em campo já. Eu sou flamenguista, mas você é corintiano, né? Hoje então tem Fla-Flu. Não, mas o nosso carinho pelo Flamengo permanece. Fala aí, meu amigo. Primeiramente, doutor Reile, eu quero parabenizar você por essa iniciativa, cara. Esse programa Doutor Podcast, que eu acompanho também já há muito tempo, tem possibilitado, né, essa interatividade entre as pessoas, entre diversos públicos. Hoje a gente falou de um assunto aqui de muitos... Quanto tempo eu não falava de futebol da nossa época? Quantas pessoas entraram aqui, pessoas até de Dourados, Mato Grosso do Sul. Então, primeiramente, parabenizar você por essa iniciativa, pessoa criativa e que sempre apoia grandes projetos. Segundo, mandar um abraço para toda a nossa família Vasco, né? Fui jogador do Flamengo, torço pro Corinthians e minha família é a família Vasco. Então você imagina. É futebol na veia, fica né? meu coração. Em nome do Diego Reis, em nome do Vasco, né? Que tem puxado aí essa liderança da família. Mandar um beijo aqui para minha esposa Kátia, que está na sintonia, meus pais, toda a família Evolução Metalúrgica, a empresa que a gente trabalha hoje, né? Rogério, Iranildo, Cleufas, todos os nossos profissionais que estão aí na atividade. E deixar aqui, doutor, uma mensagem para a população e para a criançada, para a garotada. Se você tem um sonho, não vá pelas palavras pejorativas de menosprezo. Se você acredita, a primeira pessoa que tem que acreditar no seu projeto é você. Se você acredita, você já tem 50%. O restante vai ser a sua capacidade e a sua oportunidade, porque sorte não existe. O que existe é a oportunidade aliada com competência. Um dia as duas se cruzam e você tem a oportunidade de mostrar aquilo que você é. Então, obrigado pela oportunidade, um abraço para todos e o ano que vem, ano de eleição, escolha bem os seus representantes, porque não adianta você votar em alguém que não defenda o esporte e depois ele lá na Câmara ele vai ser a sua voz, cara. É lá que ele vai agir. Vai ser você falando, ele falando por você. E ele não defende nenhuma bandeira sua. Então, vote em pessoas que tenham essa mesma visão e esse mesmo pensamento seu. E vamos ser felizes, né? Deus no coração, porque Deus tem que estar em tudo e em todos ao mesmo tempo. Eu quero te agradecer. Muito obrigado pela oportunidade e siga sempre assim, sendo essa pessoa honesta, trabalhadora e de grandes ideias que você é. Obrigado. É isso aí, galera. Eu agradeço, eu agradeci muito, né, a Deus, primeiramente, pela oportunidade de conhecer esse grande entrevistado aqui hoje, Vander Samuel, cara maravilhoso. E também a incentivar vocês aí, né, a estar sempre buscando, né, a fazer acontecer, fazer as coisas acontecerem. A constância é que você vai somando as coisas para o futuro. Então, o que eu quero para falar para vocês aqui hoje? Sempre mantenha a constância. Não existe sucesso do dia para a noite. Não existe
projetos mirabolantes, projetos grandes, sem a constância. Sempre continue nos desafios. Pegue o desafio e mantenha o seu projeto. Independente de qualquer coisa, de qualquer pessoa te criticar, te falar de você para qualquer coisa. Pega aquela crítica, capitaliza ela, canaliza ela e joga uma energia, joga uma pressão e vamos para cima. Tamo junto, até depois do fim. Um abraço, Doutor Podcast, junto hoje com Vander Samuel, o nosso amigo Samuel. Um abraço, galera. Tamo junto, até depois do fim. Tamo junto.